Existe um tipo de pessoa que, mesmo antes de ter muito dinheiro, já carrega uma riqueza silenciosa dentro dela. Não é ostentação. Não é pose. Não é aquela necessidade de provar para os outros que está vencendo. É algo mais profundo, mais discreto, mais difícil de fingir. É uma postura diante da vida. É uma forma de olhar para os problemas. É a maneira como essa pessoa usa o tempo, lida com o medo, responde às perdas, escolhe suas companhias e conversa consigo mesma quando ninguém está vendo. Talvez você já tenha conhecido alguém assim. Uma pessoa que ainda não chegou onde quer chegar, mas parece caminhar com uma certeza diferente. Ela não vive desesperada por aprovação. Não fica gritando seus planos para o mundo. Não precisa convencer todo mundo de que vai vencer. Ela apenas age, silenciosamente, dia após dia, como se estivesse construindo uma ponte invisível entre quem ela é agora e quem ela sabe que pode se tornar. E esse é um ponto que a maioria das pessoas não entende. A riqueza raramente começa na conta bancária. Ela começa no caráter, começa na mente, começa na forma como uma pessoa se relaciona com o próprio desejo. Porque desejar ser rico é fácil. Quase todo mundo deseja. O difícil é se tornar o tipo de pessoa que consegue criar, receber, multiplicar e sustentar riqueza sem se perder no caminho. A filosofia estoica ensina que o homem livre é aquele que governa a si mesmo. E isso tem tudo a ver com prosperidade. Porque quem não governa a própria mente será governado pelo medo. Quem não governa os próprios impulsos será governado pelo prazer imediato. Quem não governa sua atenção será governado pelo ruído do mundo. E quem não governa suas escolhas dificilmente governará dinheiro. A lei da atração, quando entendida com profundidade, não fala apenas sobre pedir coisas ao universo. Ela fala sobre alinhamento, sobre coerência, sobre se tornar internamente compatível com aquilo que você deseja manifestar externamente. Não basta dizer "eu quero abundância" enquanto sua mente vive mergulhada na escassez. Não basta repetir afirmações de prosperidade enquanto suas ações continuam presas aos mesmos hábitos que produzem falta, confusão e atraso. O universo não responde apenas ao que você fala. Ele responde ao que você é, ao que você pratica, ao que você sustenta quando ninguém está aplaudindo. Por isso, existem sinais. Sinais discretos. Sinais que aparecem antes do dinheiro chegar. Antes do reconhecimento. Antes da grande oportunidade. Antes da virada que todo mundo vê. São sinais internos, quase invisíveis para quem olha de fora, mas muito claros para quem sabe observar. E quando esses sinais aparecem em alguém, é muito provável que essa pessoa esteja caminhando para uma vida mais rica, mais livre e mais abundante. Um desses sinais aparece quando a pessoa começa a respeitar o próprio tempo como se ele fosse sagrado. Ela entende que dinheiro perdido pode ser recuperado, mas tempo desperdiçado se transforma em uma parte da vida que nunca mais volta do mesmo jeito. E, quando essa consciência desperta, algo muda. A pessoa já não entrega suas horas mais preciosas para qualquer distração. Ela já não aceita viver reagindo a tudo. Já não deixa sua mente ser sequestrada por conversas vazias, brigas inúteis, comparações sem fim e pequenos prazeres que cobram um preço alto demais. Sêneca dizia que não é que a vida seja curta, mas que nós desperdiçamos grande parte dela. Essa frase, quando entra de verdade na alma de alguém, muda a forma como essa pessoa acorda, trabalha, aprende, descansa e escolhe o que merece sua atenção. Porque atenção é energia. Atenção é vida. Atenção é uma forma de oração silenciosa. Aquilo que você observa cresce dentro de você. Aquilo que você alimenta se fortalece. Aquilo que você repete vira identidade. A pessoa que ficará rica começa a perceber onde está vazando vida. Ela percebe que não é apenas o dinheiro que está faltando. Às vezes falta foco, falta direção, falta presença, falta domínio sobre o próprio dia. E então ela começa a recolher pedaços de si mesma que estavam espalhados pelo mundo. Ela volta a tomar posse da manhã, volta a cuidar da mente, volta a proteger sua energia, volta a perguntar, antes de entregar mais uma hora da sua vida: isso me aproxima ou me afasta da pessoa que eu desejo me tornar? Essa pergunta parece simples, mas é poderosa. Porque a maioria das pessoas vive no automático. Acorda no automático, reclama no automático, gasta no automático, se compara no automático, adia no automático, dorme cansada e no dia seguinte repete tudo outra vez. Depois, olha para a própria vida e chama de destino aquilo que, muitas vezes, foi apenas repetição inconsciente.
Mas quem desperta para a riqueza começa a quebrar esse ciclo. Não de maneira perfeita, não de um dia para o outro, mas com pequenas escolhas consistentes. Ela troca uma distração por um estudo, uma reclamação por uma atitude, uma noite vazia por uma manhã mais forte, uma conversa que drena por um silêncio que fortalece. E, aos poucos, sua vida começa a ter mais direção. Outro sinal poderoso é quando a pessoa para de confundir desejo com decisão. Muita gente deseja uma vida melhor, deseja ganhar mais, deseja ser livre, deseja ter uma casa bonita, uma conta tranquila, conforto, viagens, segurança e reconhecimento. Mas desejar não custa nada. Desejar pode ser apenas fantasia. Decidir é diferente. Decidir exige renúncia. Decidir exige mudança. Decidir exige que você pare de negociar com a versão antiga de si mesmo. Quem apenas deseja riqueza continua esperando motivação. Quem decidiu pela riqueza cria disciplina. Quem apenas deseja prosperidade fala muito sobre o futuro. Quem decidiu pela prosperidade muda o presente. Quem apenas deseja abundância pede ao universo. Quem decidiu pela abundância se comporta como alguém pronto para receber, administrar e multiplicar. Napoleão Hill falava sobre o desejo definido, aquele desejo que deixa de ser uma vontade fraca e se transforma em propósito. Wallace Wattles falava sobre pensar de certa maneira, agir de certa maneira, viver de um modo criativo, não apenas competitivo. Joe Dispenza fala sobre o corpo e a mente começarem a viver uma nova realidade antes que ela apareça fora. E os estoicos, com uma linguagem mais antiga e direta, diziam: faça o que depende de você. Esse é o ponto. A pessoa que vai enriquecer não fica eternamente esperando a vida ficar favorável. Ela começa com o que tem, com pouco conhecimento, mas com vontade de aprender, com pouco dinheiro, mas com respeito pelo que possui, com poucas oportunidades, mas com olhos abertos para criá-las. Ela não usa a dificuldade como desculpa para permanecer parada. Ela transforma a dificuldade em treinamento. E isso é raro, porque a maioria das pessoas só quer agir quando sente confiança. Mas a confiança verdadeira nasce depois da ação. Primeiro você age com medo. Depois percebe que sobreviveu. Então age de novo. E de novo. Até que o medo deixa de ser um muro e vira apenas uma sombra passando ao lado. A pessoa que ficará rica começa a tomar decisões que quase ninguém vê. Ela decide não gastar para impressionar pessoas que nem se importam com ela. Decide aprender uma habilidade que pode mudar seu futuro. Decide parar de culpar os pais, o governo, o passado, a cidade, a economia, os amigos, o chefe, o azar. Não porque essas coisas nunca influenciam, mas porque ela entende que, se entregar todo o poder às circunstâncias, ficará sem nenhum poder sobre si mesma. Epicteto ensinava que algumas coisas dependem de nós e outras não. Essa é uma das maiores chaves para a riqueza interior e exterior. Você não controla tudo. Não controla a opinião dos outros. Não controla o passado. Não controla a sorte do dia. Não controla se alguém vai te reconhecer imediatamente. Mas controla a sua resposta. Controla a sua preparação. Controla a sua honestidade. Controla seu esforço. Controla o que faz com a dor. Controla o que decide repetir. E quando uma pessoa para de desperdiçar energia tentando controlar o que não depende dela, sobra energia para construir o que depende. Essa energia, quando concentrada, se torna prosperidade. Outro sinal aparece na maneira como essa pessoa lida com emoções. Ela sente medo, mas não obedece ao medo como se ele fosse um rei. Ela sente preguiça, mas não trata a preguiça como uma ordem. Ela sente vontade de desistir, mas não confunde uma emoção passageira com uma decisão definitiva. Isso é domínio interior. E domínio interior é uma das maiores formas de riqueza. Muita gente perde dinheiro porque não sabe lidar com emoções. Compra para preencher vazio. Gasta para aliviar ansiedade. Desiste porque sentiu vergonha. Ataca porque se sentiu inferior. Entra em negócios por ganância. Sai de oportunidades por medo. Vive oscilando como uma folha ao vento, dependendo do humor do momento. A pessoa que amadurece para a prosperidade começa a criar uma distância entre o estímulo e a resposta. Algo acontece, mas ela não reage imediatamente. Alguém critica, mas ela não se destrói por dentro. Uma oportunidade demora, mas ela não conclui que está condenada. Uma perda acontece, mas ela não transforma a perda em identidade. Marco Aurélio, que governou um império e ainda assim escrevia para si mesmo sobre disciplina, humildade e controle interior,
compreendia que o maior campo de batalha está dentro da mente. E isso continua verdadeiro. O mundo moderno mudou as roupas, as ferramentas, os nomes, os negócios, as moedas, mas o ser humano continua enfrentando as mesmas forças internas: medo, vaidade, desejo, raiva, comparação, impaciência. Quem quer enriquecer precisa aprender a não ser escravo dessas forças. Porque dinheiro amplifica quem você já é. Se você é impulsivo sem dinheiro, pode se tornar destrutivo com dinheiro. Se você é ansioso sem dinheiro, pode se tornar paranoico com dinheiro. Se você vive de aprovação sem dinheiro, talvez use dinheiro apenas para comprar aplausos. Por isso, antes de receber mais, a vida muitas vezes parece testar se você consegue ser mais. A pessoa que ficará rica aprende a se acalmar antes de agir. Aprende a observar a emoção sem se fundir com ela. Aprende a esperar antes de comprar, respirar antes de responder, estudar antes de investir, pensar antes de prometer. E isso não parece glamouroso. Não vira postagem bonita. Ninguém aplaude. Mas é exatamente aí que a riqueza começa a confiar nessa pessoa. Porque a prosperidade procura estabilidade. Não uma estabilidade perfeita, impossível, artificial. Mas uma estabilidade interna suficiente para que a pessoa não destrua em um impulso aquilo que levou muito tempo para construir. Outro sinal muito forte é a capacidade de aprender com humildade. Pessoas que caminham para a riqueza costumam ser curiosas. Elas não agem como se já soubessem tudo. Mesmo quando têm talento, continuam aprendendo. Mesmo quando acertam, continuam observando. Mesmo quando crescem, continuam fazendo perguntas. Isso é importante porque a arrogância empobrece a mente antes de empobrecer o bolso. A pessoa arrogante para de aprender. E quem para de aprender começa a envelhecer por dentro, mesmo que ainda seja jovem por fora. O mundo muda. As oportunidades mudam. As formas de criar valor mudam. E quem acredita que já sabe tudo fica preso a uma versão antiga da realidade. A pessoa que vai prosperar observa quem está vivendo aquilo que ela deseja viver. Não para invejar. Não para copiar cegamente, mas para aprender padrões. Ela pergunta: como essa pessoa pensa? Como decide? Como trabalha? Como lida com dinheiro? Como se posiciona? Como cria valor? Como atravessou dificuldades? Essa pergunta abre portas invisíveis. Bob Proctor costumava falar muito sobre paradigmas, sobre programas mentais que governam nossas escolhas sem que percebamos. E uma forma de mudar esses programas é expor a mente a novas ideias, novos ambientes, novas conversas, novos exemplos. Porque ninguém se expande permanecendo cercado apenas por pensamentos que confirmam sua limitação. Mas aprender exige humildade. Exige admitir: talvez a minha forma atual de pensar tenha me trazido até aqui, mas não me levará até onde eu quero chegar. Essa frase dói, mas liberta. A pessoa que ficará rica não tem vergonha de ser iniciante. Ela não finge domínio onde ainda precisa de prática. Ela não despreza conhecimento básico. Ela não acha pequeno demais aprender sobre dinheiro, vendas, comunicação, disciplina, saúde, energia, espiritualidade, estratégia. Ela entende que prosperidade é um ecossistema. Não nasce de uma única coisa. Nasce da união entre mentalidade, ação, valor, paciência, coragem e repetição. E aqui existe um detalhe bonito. Quanto mais essa pessoa aprende, menos ela precisa gritar que sabe. A verdadeira inteligência traz serenidade. A verdadeira sabedoria não precisa humilhar ninguém. O estoico aprende em silêncio, aplica com firmeza e deixa os resultados falarem com o tempo. Outro sinal aparece quando a pessoa começa a enxergar problemas como matéria-prima. Para a maioria, problema é apenas motivo para reclamar. Para quem caminha para a riqueza, problema é um chamado. Um sinal de que existe ali uma necessidade, uma dor, uma falha, uma oportunidade de servir, criar, melhorar ou resolver. Toda riqueza nasce de algum tipo de valor entregue. Alguém resolve algo, facilita algo, cura algo, organiza algo, ensina algo, protege algo, inspira algo, economiza tempo de alguém, traz clareza, traz beleza, traz eficiência, traz confiança. O dinheiro, em sua forma mais saudável, é uma consequência da circulação de valor. A pessoa que vai enriquecer começa a perguntar: que problema eu posso resolver melhor? Que dor eu entendo? Que habilidade posso desenvolver para ser útil? Onde existe confusão que eu posso transformar em clareza? Onde existe dificuldade que eu posso transformar em solução?
Essa mentalidade muda tudo. Em vez de olhar para o mundo apenas perguntando o que posso receber, ela começa a perguntar o que posso oferecer de maneira tão valiosa que o retorno se torne natural. Isso não é submissão. Não é trabalhar sem respeito por si mesmo. É compreender uma lei simples da prosperidade: valor atrai valor. A lei da atração não deve ser entendida como uma desculpa para ficar parado imaginando moedas caindo do céu. Ela funciona melhor quando a visão interna se encontra com uma ação externa coerente. Você visualiza, sente, acredita, mas também se move. Também melhora. Também aprende. Também entrega. Também se posiciona. Também serve. A energia da abundância é criativa. Ela não fica apenas pedindo. Ela participa. Ela constrói. Ela percebe que o universo responde a quem se torna canal. Canal de solução. Canal de coragem. Canal de contribuição. Canal de movimento. Quando alguém começa a parar de reclamar dos problemas e passa a estudar os problemas, essa pessoa está dando um salto. Porque quem reclama permanece no mesmo nível do problema. Quem observa com inteligência começa a subir acima dele. E de cima, enxerga caminhos que antes pareciam escondidos. Os estoicos chamariam isso de transformar obstáculo em caminho. Aquilo que parecia atrapalhar se torna treinamento. A rejeição ensina comunicação. A falta ensina criatividade. A demora ensina paciência. A crítica ensina refinamento. O fracasso ensina realidade. E uma pessoa que aprende com tudo dificilmente permanece pobre por dentro. Outro sinal claro é a mudança de relação com o dinheiro. A pessoa que ficará rica não trata dinheiro como Deus, mas também não trata dinheiro como inimigo. Ela não idolatra, nem despreza. Ela respeita. E isso é raro, porque muita gente carrega uma relação emocionalmente confusa com dinheiro. Deseja dinheiro, mas sente culpa por desejar. Quer prosperidade, mas repete frases de escassez. Pede abundância, mas associa riqueza à corrupção, egoísmo ou perigo. Sonha em crescer, mas no fundo tem medo de ser julgada se crescer. Essa contradição cria bloqueios profundos. Porque uma parte da pessoa chama a riqueza, enquanto outra parte empurra a riqueza para longe. Uma parte diz eu quero, a outra diz isso não é para mim. Uma parte deseja liberdade, a outra se apega à identidade de sofrimento porque foi ali que aprendeu a receber atenção, pertencimento ou desculpas. A pessoa que desperta começa a curar essa relação. Ela percebe que dinheiro é ferramenta. Nas mãos de uma pessoa inconsciente, pode alimentar vaidade, vício e destruição. Nas mãos de uma pessoa consciente, pode gerar liberdade, cuidado, generosidade, proteção, beleza, educação, tempo, saúde e oportunidade. O dinheiro revela. O dinheiro expande. O dinheiro dá alcance. Por isso, querer prosperar não é necessariamente falta de espiritualidade. Pode ser uma forma de assumir responsabilidade maior. Deepak Chopra fala sobre abundância como um fluxo natural da vida, uma expressão de possibilidades. E, quando uma pessoa entende isso, ela para de ver prosperidade como algo sujo e começa a vê-la como energia em movimento. Mas respeitar dinheiro significa também observar os próprios hábitos. Significa saber para onde ele vai. Significa parar de gastar no impulso apenas para aliviar emoções. Significa não comprar uma imagem de sucesso antes de construir uma base real. Significa entender que riqueza não é parecer rico. Riqueza é ter liberdade. E muitas pessoas sacrificam a liberdade para parecerem livres. Essa é uma armadilha. Comprar para impressionar é uma forma de escravidão elegante. A pessoa sorri por fora, mas por dentro está presa. Presa a parcelas, expectativas, comparações, vaidades. O estoico olharia para isso e perguntaria: você possui essas coisas, ou essas coisas possuem você? A pessoa que ficará rica começa a preferir solidez à aparência. Ela aceita parecer simples por um tempo para construir algo verdadeiro. Aceita não acompanhar o ritmo de consumo dos outros. Aceita ser subestimada. Aceita não explicar cada escolha. Porque está mais interessada em ser livre do que em ser admirada por pessoas que talvez nem estejam em paz consigo mesmas. Esse sinal é poderoso. Quando alguém deixa de gastar energia tentando parecer rico e começa a usar energia para se tornar realmente próspero, a vida muda. A abundância gosta de verdade. Ela não floresce bem em personagens. Ela floresce em coerência. Outro sinal aparece nas companhias que essa pessoa escolhe. Existe uma fase da vida em que a pessoa começa a perceber que nem toda presença é alimento. Algumas presenças são veneno lento.
Algumas conversas diminuem a visão. Alguns ambientes normalizam a mediocridade. Algumas amizades só existem enquanto você permanece pequeno o suficiente para não incomodar. A pessoa que vai prosperar começa a sentir desconforto em lugares onde antes se encaixava perfeitamente. Isso pode assustar. Ela começa a perceber que certas piadas já não fazem graça. Certas reclamações já não a representam. Certos hábitos já não combinam com sua visão. E, aos poucos, ela entende que crescer também é se despedir de versões de si mesmo que dependiam da aprovação de ambientes antigos. Não significa abandonar as pessoas com arrogância. Não significa se achar superior. O verdadeiro crescimento não precisa desprezar ninguém. Mas significa reconhecer que sua mente é influenciada pelo que você consome, pelo que escuta, pelo que repete, pelo que normaliza. E se você normaliza falta, drama, vitimismo e inveja todos os dias, sua energia começa a se ajustar a esse campo. Esther Hicks fala muito sobre vibração, sobre o estado interno que você sustenta. E, mesmo que alguém não use essa linguagem, a experiência confirma: ambientes têm energia. Conversas têm peso. Pessoas têm frequência. Algumas te lembram da sua força. Outras te puxam de volta para a sua versão mais fraca. A pessoa que ficará rica começa a buscar proximidade com quem pensa grande, mas age com humildade. Com quem fala de soluções. Com quem tem disciplina. Com quem não zomba do esforço. Com quem não se sente ameaçado pelo crescimento alheio. Com quem inspira sem precisar dominar. Com quem corrige sem humilhar. Com quem sonha, mas também trabalha. E quando ela não encontra imediatamente essas pessoas, aprende a andar sozinha por um período. Isso também é um sinal. Porque muita gente prefere pertencer a um grupo que a mantém pequena do que atravessar a solidão necessária para se expandir. Mas a solidão consciente pode ser uma oficina espiritual. Ali você se reconstrói. Ali você ouve sua própria voz. Ali você descobre se sua visão é real ou apenas uma vontade emprestada. O estoico não teme o silêncio. Ele usa o silêncio para afiar a mente. Quem vai prosperar aprende a não depender de plateia para continuar. Aprende a caminhar mesmo quando ninguém entende. Aprende a não explicar demais. Porque explicar demais, às vezes, é pedir permissão disfarçada. Outro sinal é a paciência ativa. Não aquela paciência passiva de quem cruza os braços e espera a vida resolver tudo. Mas uma paciência forte, disciplinada, viva. A paciência de quem planta sabendo que a colheita tem seu próprio ritmo. A paciência de quem trabalha sem arrancar a semente da terra todos os dias para ver se já cresceu. Muitas pessoas não enriquecem porque não suportam o intervalo entre esforço e resultado. Começam algo e param cedo demais. Estudam um pouco e desistem. Investem energia por alguns dias. Como nada grandioso aparece imediatamente, concluem que não funciona. Trocam de caminho o tempo todo. Vivem procurando atalhos e acabam andando em círculos. A pessoa que vai prosperar entende que toda grande construção exige maturação. Nada sólido nasce no ritmo da ansiedade. Uma árvore não cresce mais rápido porque você está impaciente. Um corpo não se fortalece em um único treino. Uma mente não se transforma com uma única afirmação. Uma vida financeira não muda com uma única decisão isolada. O que muda o destino é repetição com consciência. A lei da atração fala sobre sentir como se já fosse real. Mas esse sentir não deve virar cobrança ansiosa. Sentir a abundância é confiar no processo enquanto você faz a sua parte. É agir a partir de uma certeza tranquila, não de uma pressa desesperada. A pressa muitas vezes nasce do medo. A constância nasce da fé. E existe uma diferença enorme entre correr porque você está inspirado e correr porque você está fugindo da sensação de não ser suficiente. A pessoa que ficará rica começa a perceber isso. Ela para de agir apenas para provar valor. Começa a agir porque está alinhada com seu propósito. Isso torna o caminho mais leve, mesmo quando continua difícil. Os estoicos valorizavam a prática diária, não a explosão emocional de um dia, não a promessa grandiosa feita no calor da motivação, mas o retorno constante ao que importa. Cair e voltar, errar e ajustar, perder e aprender, cansar e continuar com inteligência. Essa é a força que constrói riqueza. Quem tem paciência ativa não confunde demora com negação. Só porque algo ainda não chegou, não significa que não está vindo. Só porque o resultado ainda não apareceu, não significa que o invisível não esteja sendo organizado. Muitas vezes, antes de a vida mudar fora, ela está mudando dentro. E essa mudança interna é a fundação.
Outro sinal profundo é quando a pessoa começa a ser grata sem se acomodar. Isso parece contraditório, mas não é. Gratidão verdadeira não é dizer está tudo bem quando você sabe que precisa crescer. Gratidão não é negar o desejo. Gratidão não é fingir que a falta não dói. Gratidão é reconhecer o que já existe enquanto você se torna disponível para mais. Muita gente vive em dois extremos. Ou reclama de tudo e nunca percebe as bênçãos que já tem, ou usa uma falsa gratidão para justificar a estagnação. A pessoa próspera encontra outro caminho. Ela agradece pelo que tem, mas não usa isso como desculpa para abandonar o chamado de expansão. Ela honra o presente, mas não trai o futuro. Essa gratidão muda a vibração. Porque a reclamação constante coloca a mente em estado de escassez. A pessoa passa a enxergar apenas o que falta. E quanto mais olha para a falta, mais a falta parece crescer. Não porque os problemas sejam imaginários, mas porque a percepção fica treinada para encontrar ausência em tudo. A gratidão treina a percepção para encontrar presença. Ela diz: ainda não tenho tudo, mas já tenho algo. Ainda não cheguei, mas já caminhei. Ainda não sou a versão final, mas já não sou quem eu era. Essa energia fortalece. E uma pessoa fortalecida age melhor. Rhonda Byrne popularizou a ideia de que gratidão é uma frequência poderosa de manifestação. Mas, na prática, gratidão precisa sair da frase bonita e entrar na postura. É acordar e perceber que respirar já é uma oportunidade. É olhar para uma pequena quantia e tratá-la com respeito. É receber uma chance simples e orá-la. É agradecer por uma ideia e trabalhar por ela. É reconhecer uma porta pequena sem desprezá-la porque você esperava um portão enorme. A pessoa que ficará rica costuma desenvolver esse olhar. Ela não despreza começos pequenos. Não ri de sementes. Não rejeita oportunidades humildes. Ela entende que o grande muitas vezes vem disfarçado de simples. Uma conversa comum pode abrir um caminho. Uma habilidade pequena pode se tornar fonte de renda. Um livro pode mudar uma decisão. Uma decisão pode mudar uma década. Uma pessoa pode acender uma visão que estava dormindo. Gratidão, nesse sentido, é inteligência espiritual. É perceber que a vida está sempre conversando, mas apenas uma mente presente consegue ouvir. Outro sinal é a coragem de assumir responsabilidade pela própria energia. A pessoa começa a notar que não basta trabalhar muito se por dentro ela está sempre se sabotando. Não basta querer crescer se a voz interna repete: você não consegue. Não basta buscar oportunidades se, ao mesmo tempo, ela se sente indigna de recebê-las. A riqueza exige uma identidade capaz de sustentá-la. E identidade é construída por repetição. O que você repete sobre si mesmo vira um comando. O que você aceita como verdade vira limite. O que você imagina com emoção começa a moldar suas decisões. Por isso, a pessoa que vai prosperar começa a vigiar não apenas suas ações, mas também suas conversas internas. Ela percebe quando está se chamando de fracassada. Percebe quando está usando o passado como sentença. Percebe quando está repetindo histórias herdadas, frases antigas, crenças de família, medos que talvez nem sejam originalmente dela. E, em determinado momento, ela diz: isso pode ter feito parte da minha história, mas não será o teto da minha vida. Essa frase é uma ruptura, porque muita gente vive presa em lealdades invisíveis à escassez. Cresceu ouvindo que dinheiro é difícil, que rico não presta, que querer mais é ganância, que sonho grande é ilusão, que segurança está em nunca arriscar, que melhor não tentar para não se decepcionar. E essas frases viram grades. A pessoa nem percebe que está olhando para o mundo através delas. A manifestação começa quando você rompe a identificação com a velha história. Não significa negar o passado. Significa parar de adorá-lo como destino. Você pode honrar sua origem sem repetir todos os seus limites. Pode amar sua família sem carregar todas as crenças que feriram sua família. Pode reconhecer dificuldades reais sem transformá-las em identidade permanente. Joe Dispenza fala sobre não viver no corpo emocional do passado. Em linguagem simples, isso significa parar de acordar todos os dias sentindo as mesmas emoções antigas e chamando isso de personalidade. Às vezes, você não é naturalmente pessimista. Você apenas praticou preocupação por tempo demais. Às vezes, você não é incapaz. Você apenas repetiu a sensação de incapacidade até ela parecer verdade. Às vezes, você não é pobre por essência. Você apenas aprendeu a se ver através da falta. A pessoa que ficará rica começa a imaginar diferente, mas também age diferente.
Ela ensina o corpo a sentir confiança antes que todas as provas apareçam. Ensina a mente a escolher possibilidades antes de obedecer ao medo. Ensina a alma a não se diminuir para caber em histórias antigas. Isso não é ilusão. Ilusão é repetir o mesmo padrão e esperar uma vida nova. Fé verdadeira é começar a viver de modo coerente com a realidade que você está chamando. Outro sinal aparece quando a pessoa começa a valorizar a disciplina mais do que a motivação. Esse é um dos maiores divisores de águas. Motivação é bonita, mas instável. Vem e vai. Depende do clima, da emoção, do elogio, do resultado, da música certa, do vídeo certo, do momento certo. Disciplina é mais silenciosa, mais firme, menos dramática. Disciplina diz, mesmo sem vontade, eu volto para o que importa. A pessoa que vai prosperar entende que liberdade não nasce da ausência de regras. Liberdade nasce da escolha consciente das regras que protegem seu futuro. Quem não aceita disciplina externa ou interna acaba se tornando escravo de impulsos. E impulsos são péssimos mestres. Eles prometem prazer agora e entregam arrependimento depois. O estoicismo é uma escola de disciplina da alma. Não para tornar a vida fria, mas para torná-la forte. Porque uma pessoa sem disciplina é como um barco sem leme. Pode ter vento favorável, mas não sabe conduzir. Pode ter talento, mas se perde. Pode ter boas ideias, mas não sustenta nenhuma tempo suficiente para frutificar. A disciplina da pessoa próspera aparece em detalhes simples. Ela cumpre pequenas promessas feitas a si mesma. E isso cria autorrespeito. Quando você diz que vai fazer algo e faz, sua mente começa a confiar em você. Quando você promete e quebra a promessa repetidas vezes, sua mente começa a desconfiar da sua própria palavra. E uma pessoa que não confia em si mesma busca validação em todo lugar. Por isso, antes de grandes vitórias, vem pequenas fidelidades. Ser fiel ao horário que você separou para estudar. Ser fiel ao cuidado com o corpo. Ser fiel ao plano financeiro. Ser fiel ao silêncio quando a vontade é discutir. Ser fiel à visão quando o ambiente tenta te puxar para trás. Ser fiel ao processo mesmo quando o resultado ainda parece distante. Essa fidelidade cria poder. E poder interno atrai oportunidades externas. Porque quando você se torna alguém confiável para si mesmo, também começa a se tornar confiável para a vida. Outro sinal, talvez um dos mais bonitos, é quando a pessoa começa a criar valor antes de pedir recompensa. Ela não fica presa à pergunta, o que vão me dar? Ela começa com outra pergunta, como posso me tornar tão útil, tão preparado, tão valioso, que a recompensa seja consequência. Essa mentalidade é rara porque vivemos em uma época em que muita gente quer retorno antes de contribuição, reconhecimento antes de mérito, colheita antes de semente. Mas a vida não costuma funcionar assim por muito tempo. Pode até parecer que alguns ganham sem entregar nada, mas o que não tem raiz não permanece. Riqueza verdadeira precisa de fundamento. E fundamento é valor. Valor não significa apenas trabalhar mais. Muitas pessoas trabalham muito e continuam presas porque trabalham sem estratégia, sem direção, sem desenvolver habilidades que aumentem seu alcance. Criar valor é entender o que o mundo precisa, o que as pessoas desejam, o que você pode aprender a oferecer, e como pode fazer isso com excelência. A pessoa que ficará rica passa a se importar com excelência. Não perfeccionismo paralisante. Excelência. A diferença é importante. O perfeccionismo diz, se não for perfeito, não começo. A excelência diz, eu começo, aprendo e melhoro. O perfeccionismo nasce do medo de julgamento. A excelência nasce do respeito pela obra. Essa pessoa começa a perguntar, como posso fazer melhor? Como posso entregar com mais clareza? Como posso resolver com mais profundidade? Como posso ser mais confiável? Como posso transformar minha experiência, minha dor, meu talento, minha visão, em algo que sirva também a outras pessoas? Essas perguntas carregam prosperidade, porque a abundância não é apenas acumular. É circular. É deixar a vida passar por você e alcançar mais gente. É receber, sim, mas também permitir que o que você recebeu se transforme em algo maior. Uma pessoa que só quer sugar do mundo permanece pequena. Uma pessoa que aprende a contribuir se torna canal. E canais não ficam secos quando estão conectados à fonte. Aqui a lei da atração e o estoicismo se encontram de forma muito profunda. O estoico diz, pratique a virtude. A manifestação diz, alinhe-se à frequência do que deseja. E quando você cria valor com integridade, existe virtude e existe alinhamento.
Você não está apenas querendo riqueza. Você está se tornando alguém por meio de quem a riqueza pode circular com propósito. Outro sinal aparece quando a pessoa deixa de invejar e começa a interpretar o sucesso dos outros como prova de possibilidade. Esse sinal é muito revelador. Quando alguém próspera, o que nasce dentro de você? Amargura ou inspiração? Raiva ou curiosidade? Julgamento ou aprendizado? A resposta mostra muito sobre sua relação com a abundância. A inveja é uma confissão de escassez. Ela diz: se o outro tem, então falta para mim. Mas a abundância diz: se existe no campo da realidade, então é possível. Talvez não pelo mesmo caminho, talvez não da mesma forma, talvez não com o mesmo propósito, mas é possível. A pessoa que ficará rica começa a trocar inveja por estudo. Em vez de diminuir quem venceu, ela pergunta o que pode aprender. Isso não significa idolatrar todo sucesso. Nem todo crescimento é limpo. Nem toda riqueza é sábia. Nem toda conquista merece ser imitada. O estoico mantém discernimento. Mas discernimento é diferente de amargura. Discernimento observa com clareza. Amargura distorce para proteger o ego. Quando alguém não suporta ver o outro crescer, está preso. Porque a energia que poderia ser usada para construir é usada para criticar. A mente fica ocupada demais procurando defeitos nos outros para perceber as oportunidades ao redor. E o universo, por assim dizer, não encontra espaço para entregar mais a quem passa o tempo rejeitando a imagem da prosperidade. A pessoa que amadurece começa a celebrar o bem alheio sem se diminuir. Ela entende que a vitória do outro não é uma sentença contra ela. É um lembrete. É uma evidência de que caminhos se abrem. E, quando ela vê alguém onde gostaria de estar, não se pergunta por que não eu, com vitimismo. Pergunta o que preciso aprender, curar, praticar e sustentar para chegar ao meu lugar. Essa mudança é poderosa, porque tira a pessoa da comparação destrutiva e a coloca na construção consciente. Comparação, quando nasce da escassez, paralisa. Mas comparação com sabedoria pode orientar. Ela mostra distâncias, mostra habilidades faltantes, mostra possibilidades. O problema não é ver que alguém está à frente. O problema é transformar isso em motivo para odiar a própria jornada. Outro sinal é a capacidade de suportar ser mal compreendido. Toda pessoa que cresce passa por uma fase em que sua mudança incomoda alguém. Pode ser porque ela começa a dizer não. Pode ser porque para de participar de hábitos antigos. Pode ser porque passa a sonhar mais alto. Pode ser porque começa a investir em si mesma. Pode ser porque sua disciplina reflete, sem querer, a indisciplina de outros. E nesse momento, muitos desistem. Voltam atrás para serem aceitos. Diminuem o sonho para não parecerem diferentes. Pedem desculpa por evoluir. Mas a pessoa que ficará rica começa a entender que a aprovação não pode ser o seu Deus. Se você precisar ser entendido por todos antes de agir, ficará parado para sempre. A filosofia estoica ensina a cuidar do caráter, não da fama. A fama é instável. A opinião dos outros muda com o vento. Hoje aplaudem, amanhã criticam, depois esquecem. Mas o caráter caminha com você para todos os lugares. Quando você sabe por que está fazendo algo, consegue suportar melhor o ruído. Isso não significa ignorar conselhos. Uma pessoa sábia escuta, mas ela aprende a diferenciar conselho de projeção. Há pessoas que aconselham a partir de amor e experiência. Há outras que aconselham a partir de medo. Algumas não querem te proteger do fracasso. Querem se proteger do desconforto de ver você tentando. A pessoa próspera aprende a ouvir sem entregar o volante. Ela considera, filtra, agradece quando faz sentido, mas não abandona sua visão apenas porque alguém não conseguiu enxergá-la. Afinal, sua visão foi dada a você. Nem todos terão obrigação de compreendê-la no começo. Esse sinal é essencial porque riqueza exige coragem social. Coragem de ser subestimado. Coragem de começar pequeno. Coragem de parecer estranho por um tempo. Coragem de fazer escolhas que ainda não produzem aplausos. Coragem de continuar enquanto os resultados ainda estão invisíveis. E aqui entra um ponto muito espiritual. Às vezes, o universo esconde sua evolução por um período para proteger sua raiz. Se todos vissem cedo demais, talvez você se distraísse. Talvez buscasse aplauso antes de estrutura. Talvez confundisse atenção com realização. Então a vida permite que você cresça no secreto. E quem consegue honrar o secreto se prepara para sustentar o público. Outro sinal é quando a pessoa começa a entender que riqueza sem propósito vira vazio.
Esse é um sinal de maturidade. No começo, muita gente quer dinheiro apenas para escapar da dor. E isso é compreensível. Quem já viveu aperto sabe como a falta cansa. Sabe como é difícil pensar em propósito quando existem contas, preocupações e medo. Mas, à medida que a consciência cresce, a pessoa percebe que dinheiro sozinho não salva a alma. Ele resolve problemas importantes, mas não responde todas as perguntas. Pode comprar conforto, mas não compra paz interior. Pode comprar experiências, mas não compra sentido. Pode abrir portas, mas não decide por qual delas você deve passar. Por isso, quem vai prosperar de forma verdadeira começa a buscar não só ganhar mais, mas viver melhor. E viver melhor inclui propósito. Propósito não precisa ser algo grandioso aos olhos do mundo. Não precisa parecer missão de filme. Propósito é o ponto em que sua energia, seus valores, suas habilidades e sua contribuição começam a se encontrar. É quando você sente que não está apenas sobrevivendo, mas participando de algo que tem significado. A pessoa que ficará rica começa a fazer perguntas mais profundas. Para que eu quero prosperar? Que tipo de liberdade desejo construir? Quem será beneficiado pela minha evolução? Que ambiente quero criar para minha família, para minha comunidade, para minha própria alma? Que legado quero deixar, mesmo que seja silencioso? Essas perguntas purificam o desejo. Porque desejar dinheiro por vaidade pode até mover alguém por um tempo, mas geralmente cobra caro. Desejar prosperidade com propósito sustenta a caminhada por mais tempo. Quando o motivo é forte, a disciplina encontra raízes. Quando a visão é limpa, a riqueza tem direção. Hermes Trismegisto, nas tradições herméticas associadas ao Kybalion, traz a ideia de correspondência. O que está dentro se reflete fora, o que está acima encontra eco abaixo. Quando aplicado à vida prática, isso nos lembra que a realidade externa conversa com a realidade interna. Não de maneira simplista, como se toda dificuldade fosse culpa da pessoa, mas de maneira simbólica e profunda. Sua vida externa tende a revelar padrões que vivem dentro de você. Se dentro há caos, é difícil sustentar ordem fora. Se dentro há culpa, é difícil receber plenamente. Se dentro há medo constante, as escolhas se contraem. Se dentro há clareza, gratidão, disciplina e propósito, as ações começam a abrir caminhos diferentes. A pessoa que ficará rica começa a alinhar esses mundos. Ela não quer apenas uma conta maior. Quer uma consciência maior. Não quer apenas ter mais. Quer ser mais. Não no sentido de superioridade, mas no sentido de expansão. Mais lúcida. Mais generosa. Mais firme. Mais livre. Mais capaz. E quando esses sinais aparecem juntos, algo muda no campo da vida. A pessoa respeita o tempo, transforma desejo em decisão, governa emoções, aprende com humildade, enxerga problemas como oportunidades de valor, cura sua relação com o dinheiro, escolhe melhor suas companhias, pratica paciência ativa, agradece sem se acomodar, fortalece sua identidade, cultiva disciplina, cria valor, abandona a inveja, suporta ser mal compreendida e busca propósito. Perceba que isso é muito maior do que apenas querer enriquecer. Isso é se tornar alguém que a riqueza pode visitar sem ser desperdiçada. Talvez, enquanto escuta isso, você perceba que alguns desses sinais já existem em você. Talvez outros ainda precisem nascer. E tudo bem. O objetivo não é se condenar. O objetivo é despertar. O estoico não usa a verdade para se destruir. Usa a verdade para se corrigir. A pessoa consciente não olha para seus erros e diz, estou perdido. Ela olha e diz, agora eu sei onde trabalhar. A maior pobreza não é começar com pouco. A maior pobreza é acreditar que nada pode mudar. Começar com pouco pode ensinar força, criatividade, humildade, coragem. Muitos que chegaram longe começaram com quase nada além de uma visão e uma decisão. Mas acreditar que você é incapaz cria uma prisão invisível. E o primeiro ato de riqueza é se recusar a morar nessa prisão. Você não precisa se tornar outra pessoa de forma artificial. Precisa se lembrar da parte mais forte de você. Aquela parte que talvez tenha sido coberta por medo, comparação, cansaço e decepções. A parte que ainda sabe sonhar, mas agora precisa aprender a agir. A parte que deseja abundância, mas agora precisa se tornar disciplinada o bastante para recebê-la. A riqueza que permanece não é atraída apenas por palavras bonitas. Ela é atraída por coerência, por uma mente que aprende, por mãos que trabalham, por um coração que agradece, por uma alma que não se vende por qualquer prazer imediato.
Por uma pessoa que entende que o futuro não é apenas algo que chega, é algo que você ensaia todos os dias no presente. Então observe sua vida. Observe como você usa seu tempo. Observe como fala de dinheiro. Observe como reage ao sucesso dos outros. Observe se suas decisões combinam com seus desejos. Observe se suas companhias fortalecem ou enfraquecem sua visão. Observe se você está esperando motivação ou construindo disciplina. Observe se sua gratidão é viva ou se sua reclamação se tornou hábito. Observe se você está pedindo abundância enquanto permanece fiel à escassez. E não observe com culpa. Observe com coragem. Porque a coragem de ver a verdade já é um sinal de riqueza interior. A partir de hoje, talvez você não precise fazer uma promessa enorme. Talvez precise apenas fazer a próxima escolha com mais consciência. Fechar uma torneira de desperdício. Proteger uma hora do seu dia. Aprender algo que pode aumentar seu valor. Tratar o dinheiro que já tem com respeito. Afastar-se de uma conversa que diminui sua energia. Agradecer por uma pequena porta. Cumprir uma promessa feita a si mesmo. Respirar antes de reagir. Continuar mesmo sem aplausos. Essas coisas parecem pequenas, mas são pequenas apenas para quem não entende como destinos são construídos. Uma vida não muda apenas em grandes acontecimentos. Ela muda em repetições silenciosas. Muda quando você escolhe diferente pela 100ª vez. Muda quando uma nova identidade deixa de ser discurso e começa a ser prática. Muda quando você para de esperar o universo fazer tudo por você e começa a colaborar com o universo através da sua própria transformação. A pessoa que ficará rica não é necessariamente a mais barulhenta, nem a mais sortuda, nem a que nasceu sabendo. Muitas vezes, é aquela que decidiu se dominar enquanto os outros se distraíam. Aquela que aprendeu enquanto os outros zombavam. Aquela que economizou energia enquanto os outros desperdiçavam. Aquela que viu oportunidade onde os outros só viam problema. Aquela que permaneceu fiel a uma visão até que a visão começasse a tomar forma. E talvez essa pessoa possa ser você. Mas não o você que apenas deseja. Não o você que espera o momento perfeito. Não o você que entrega o próprio poder ao passado. O você que pode prosperar é aquele que começa a agir como alguém que já entendeu. Riqueza não é só algo que se conquista. É algo que se comporta como consequência de quem você está se tornando. Porque, no fim, o universo não responde apenas ao que você pede em voz alta. Ele responde ao que você pratica em silêncio. Ele responde à identidade que você alimenta. Ele responde ao padrão que você sustenta. Ele responde à frequência das suas escolhas diárias. E quando sua mente, sua energia, suas ações e seu propósito começam a apontar para a mesma direção, a vida percebe. As portas podem não abrir todas de uma vez. Os resultados podem não vir no tempo que o ego exige. Mas alguma coisa começa a se mover. Primeiro dentro, depois fora. Primeiro no invisível, depois no visível. Primeiro como sensação, depois como oportunidade. Primeiro como disciplina, depois como destino. A riqueza verdadeira começa quando você para de correr atrás de parecer abundante e começa a se tornar abundante. Quando você para de mendigar sinais externos e começa a construir sinais internos. Quando você entende que prosperidade não é apenas ter mais na mão, mas carregar mais ordem, mais clareza, mais coragem e mais fé dentro da alma. E talvez este seja o sinal mais importante de todos. A pessoa que ficará rica não espera a vida provar que ela é capaz para só então começar. Ela começa a viver como alguém capaz, e permite que a vida, com o tempo, confirme aquilo que ela já decidiu ser. Porque o destino muda quando a identidade muda. E a riqueza chega com mais força quando encontra uma casa pronta dentro de você. E quando essa casa está pronta dentro de você, algo muito profundo começa a acontecer. Você deixa de enxergar a riqueza como uma coisa distante, reservada para pessoas especiais, e começa a percebê-la como uma consequência natural de alinhamento, disciplina, visão e merecimento interior. Não um merecimento arrogante, como se a vida devesse algo a você, mas um merecimento construído, amadurecido, conquistado por meio da pessoa que você escolhe ser todos os dias. Porque existe uma grande diferença entre querer receber e estar pronto para receber. Muitas pessoas pedem mais, mas não cuidam bem do pouco. Pedem oportunidades maiores, mas desperdiçam oportunidades pequenas. Pedem portas abertas, mas não atravessam as frestas que já apareceram. Pedem abundância, mas continuam tratando a própria energia como se não tivesse valor. E a vida observa, não como uma juíza cruel, mas como um espelho.
Ela mostra, de volta, o nível de consciência que estamos sustentando. A pessoa que ficará rica começa a entender que cada pequena situação é um ensaio. A maneira como ela lida com uma pequena quantia revela como lidará com uma grande quantia. A maneira como administra uma pequena responsabilidade revela como administrará uma responsabilidade maior. A maneira como cumpre uma promessa simples revela se está pronta para compromissos maiores. Nada é realmente pequeno para quem está despertando. Tudo é treinamento. Tudo é preparação. Tudo é uma conversa silenciosa entre a vida presente e o destino que está sendo construído. E esse é um ponto que pouca gente aceita, porque o ego quer saltos grandes. O ego quer uma virada dramática, uma bênção repentina, uma mudança que faça todos olharem e dizerem: agora sim, essa pessoa venceu. Mas a alma sabe que as grandes viradas quase sempre são preparadas em silêncio. Antes de uma árvore aparecer forte acima da terra, suas raízes se espalham no escuro. Antes de uma pessoa aparecer forte aos olhos do mundo, ela precisou vencer batalhas internas que ninguém aplaudiu. Antes de a riqueza aparecer na superfície, a identidade precisou ser trabalhada por dentro. Por isso, não despreze a fase em que nada parece estar acontecendo. Talvez seja justamente nessa fase que você esteja sendo reconstruído. Talvez seja nesse período de aparente lentidão que sua mente esteja deixando velhas crenças, seu coração esteja curando antigas feridas, sua disciplina esteja criando músculos invisíveis e sua visão esteja ficando mais clara. A pressa quer resultado. A sabedoria quer estrutura. E sem estrutura, qualquer resultado vira peso. A pessoa que vai prosperar aprende a honrar o processo. Ela não vive apenas para o dia em que tudo der certo. Ela entende que, se desprezar o caminho, talvez não esteja pronta para o destino. Porque o caminho não é apenas o intervalo entre você e a riqueza. O caminho é a escola que transforma você em alguém capaz de viver a riqueza com consciência. Cada atraso treina paciência. Cada porta fechada treina discernimento. Cada perda treina desapego. Cada recomeço treina humildade. Cada crítica treina firmeza. Cada tentação treina domínio. Cada pequena vitória treina gratidão. E, com o tempo, essa pessoa começa a mudar até mesmo sua relação com o fracasso. Ela para de ver o fracasso como uma sentença e começa a vê-lo como informação. Isso é raro. A maioria das pessoas fracassa uma vez e transforma aquilo em identidade. Diz: eu não consigo. Eu não nasci para isso. Eu sempre estrago tudo. As coisas nunca dão certo para mim. E, sem perceber, transforma um acontecimento em profecia. Mas a pessoa que amadurece para a riqueza aprende a separar o erro do eu. Ela diz: isso não funcionou. Então eu vou ajustar. Eu vou aprender. Eu vou melhorar. Eu vou tentar com mais consciência. Essa postura muda completamente o campo da vida. Porque quem tem medo demais de errar acaba evitando agir. E quem evita agir evita também as portas que só se abrem para quem se movimenta. O medo de parecer iniciante mantém muita gente presa na plateia da própria vida. A pessoa observa os outros tentando, critica quem erra, e de quem começa pequeno, mas não coloca a própria energia em jogo. E, no fundo, essa crítica é apenas uma defesa contra a dor de não estar tentando. A pessoa destinada à prosperidade faz o contrário. Ela aceita parecer desajeitada no começo. Aceita aprender em público, quando necessário. Aceita corrigir rota. Aceita que as primeiras versões de qualquer obra podem ser imperfeitas. Ela não espera estar pronta para começar, porque entende que começar é parte de ficar pronta. E essa coragem humilde abre caminhos que a perfeição medrosa nunca atravessa. Existe também um sinal muito discreto, mas poderoso. A pessoa começa a parar de buscar salvadores. Ela não fica esperando que alguém apareça para resolver sua vida, reconhecer seu talento, organizar sua mente, curar todas as suas dores e entregar a oportunidade perfeita em suas mãos. Ela aceita ajuda, aceita orientação, aceita aprender com mentores, livros, experiências e pessoas sábias, mas não entrega a ninguém a responsabilidade final sobre sua própria evolução. Esse é um marco de maturidade, porque enquanto você espera um salvador, você permanece emocionalmente dependente. E dependência, mesmo quando parece confortável, cobra o preço da liberdade. A pessoa próspera entende que ninguém pode caminhar por ela. Alguém pode mostrar uma porta, mas ela precisa atravessar. Alguém pode ensinar uma prática, mas ela precisa praticar. Alguém pode inspirar uma visão, mas ela precisa sustentar essa visão nos dias difíceis. Alguém pode acreditar nela por um tempo,
mas cedo ou tarde ela precisa aprender a acreditar em si mesma. Isso não significa caminhar sozinho por orgulho. Significa não terceirizar a própria alma. O estoico sabe receber o que vem de fora, mas mantém o centro dentro. Ele agradece o apoio, mas não depende dele para existir. Ele escuta conselhos, mas não abandona o discernimento. Ele aprende com outros, mas não transforma ninguém em dono do seu destino. Essa é uma liberdade silenciosa, e onde há liberdade interior, a prosperidade encontra espaço para crescer. Outro traço que aparece em quem vai enriquecer é a capacidade de revisar a própria história sem ficar preso a ela. A pessoa olha para trás e reconhece o que viveu. Talvez tenha vindo de um ambiente de escassez. Talvez tenha crescido ouvindo discussões sobre dinheiro. Talvez tenha aprendido que desejar mais era perigoso. Talvez tenha sido ridicularizada quando sonhou grande. Talvez tenha carregado culpa por querer uma vida diferente da família, dos amigos ou do meio onde nasceu. Mas, em certo momento, ela entende que o passado pode explicar algumas feridas, mas não precisa comandar todas as escolhas. Essa percepção é libertadora, porque muitas pessoas não estão presas ao que aconteceu, mas ao significado que deram ao que aconteceu. Uma rejeição virou a crença de não ser bom o bastante. Uma perda virou a crença de que tudo acaba mal. Uma infância difícil virou a crença de que a vida será sempre luta. Uma humilhação virou a crença de que é melhor não aparecer. E, assim, a pessoa continua obedecendo a acontecimentos que já passaram, como se ainda estivessem vivos no presente. A prosperidade exige uma revisão interna. Exige olhar para essas crenças e perguntar com coragem: isso é verdade, ou é apenas uma dor antiga tentando me proteger? Porque nem todo pensamento negativo é realidade. Às vezes é apenas um mecanismo de defesa. Sua mente diz não tente porque quer evitar nova decepção. Diz você não consegue porque prefere uma segurança pequena a uma expansão incerta. Diz melhor ficar onde está porque o conhecido parece menos assustador do que o possível. Mas a alma que desperta começa a responder de outro modo. Ela diz: eu agradeço por tentar me proteger, mas não vou mais viver diminuído para evitar dor. Eu posso avançar com prudência. Posso aprender. Posso errar e continuar. Posso crescer sem me perder. Posso prosperar sem abandonar minha essência. E quando essa conversa interior muda, as escolhas mudam junto. A pessoa que ficará rica também começa a cuidar do corpo como parte da prosperidade. Isso pode parecer distante do dinheiro, mas não é. A energia é base de criação. Uma mente exausta decide pior. Um corpo abandonado sustenta menos. Um sistema nervoso em constante caos confunde urgência com direção. Por isso, prosperidade não é apenas estratégia financeira. É também vitalidade. É sono, respiração, movimento, alimentação, silêncio, presença. É cuidar do instrumento por meio do qual você cria sua realidade. Muita gente quer manifestar riqueza com um corpo em colapso e uma mente em guerra. Quer atrair abundância, mas vive em estado permanente de tensão. Quer clareza, mas nunca descansa. Quer criatividade, mas intoxica a mente com excesso de ruído. A pessoa próspera começa a entender que descanso também pode ser disciplina, quando é consciente. Que silêncio também pode ser produtividade, quando devolve clareza. Que cuidar de si não é luxo, mas preparação. Os antigos estoicos não separavam completamente vida interior e vida prática. Para eles, virtude era vivida no cotidiano. Na forma de comer, falar, reagir, trabalhar, suportar dor, escolher prazeres e enfrentar dificuldades. E a prosperidade verdadeira também não se separa do cotidiano. Ela aparece na forma como você se trata, na forma como organiza seu espaço, na forma como honra seus compromissos, na forma como fecha ciclos, na forma como limpa excessos, na forma como diz sim e na forma como diz não. Existe uma energia muito forte em uma vida organizada. Não uma organização rígida, sem alma, mas uma ordem suficiente para que a força possa circular. Quando tudo está sempre confuso, a mente gasta energia apenas tentando sobreviver ao próprio caos. Mas quando você começa a criar ordem ao redor, começa a sentir ordem por dentro. E uma mente ordenada enxerga oportunidades que uma mente caótica ignora. Por isso, às vezes, a prosperidade começa com algo simples: arrumar um ambiente, revisar gastos, terminar uma tarefa adiada, pedir perdão, encerrar uma pendência, limpar o que está acumulado, escrever uma visão, escolher uma prioridade. Pequenos atos de ordem enviam uma mensagem para a própria consciência: eu estou assumindo o comando.
E essa mensagem, repetida, transforma a identidade. A pessoa que vai enriquecer não espera sentir poder para agir. Ela age de modo poderoso em pequenas coisas, até que o poder se torne natural. Ela não espera sentir confiança para cumprir promessas. Cumpre promessas até que a confiança apareça. Não espera sentir abundância para respeitar o dinheiro. Respeita o dinheiro até que a abundância se torne familiar. Não espera sentir clareza total para caminhar. Caminha com a luz que tem, e a próxima parte do caminho se revela. Essa é uma das leis mais bonitas da vida. A clareza muitas vezes vem depois do movimento. Quem fica parado exigindo certeza absoluta raramente recebe mais direção. Mas quem dá o próximo passo com sinceridade descobre que a vida responde ao movimento. Uma conversa aparece. Uma ideia amadurece. Um contato surge. Uma habilidade se revela. Uma oportunidade se aproxima. Não porque tudo seja mágico no sentido superficial, mas porque a ação muda percepção. E percepção muda destino. Há ainda outro sinal. A pessoa começa a falar menos sobre o que vai fazer e começa a fazer mais do que fala. Isso é extremamente poderoso. No início, ela talvez sentisse necessidade de anunciar planos para receber validação. Contava seus sonhos para todo mundo, buscava aplausos antes de plantar, queria que as pessoas acreditassem antes mesmo de existir evidência. Mas, com maturidade, percebe que algumas sementes precisam de silêncio. Nem todo plano deve ser exposto cedo demais. Nem toda visão precisa ser explicada para quem não tem olhos para vê-la. Nem todo sonho suporta o peso de opiniões prematuras. Então ela se recolhe um pouco. Não por medo, mas por respeito ao que está construindo. Ela entende que falar demais pode roubar energia da ação. A mente sente uma pequena recompensa ao anunciar um projeto, como se já tivesse realizado algo. E muitas pessoas se viciam nessa sensação. Falam, prometem, imaginam a reação dos outros, mas não executam. A pessoa próspera percebe essa armadilha e começa a proteger sua força. Ela deixa que suas ações falem primeiro. E quando fala, fala com mais presença, porque suas palavras já têm raiz. Esse silêncio construtor é uma marca dos fortes. Não é isolamento amargo. É foco. É saber que nem todo mundo precisa acompanhar cada etapa da sua transformação. Algumas partes da sua jornada devem ser entre você, Deus, o universo, sua consciência e o trabalho que você escolheu fazer. O reconhecimento, quando vier, será consequência. E se demorar, você ainda terá a paz de saber que não está vivendo apenas para ser visto. A pessoa que ficará rica também aprende a receber. E isso parece óbvio, mas não é. Há pessoas que sabem lutar, mas não sabem receber. Sabem sobreviver, mas não sabem descansar. Sabem ajudar, mas não sabem aceitar ajuda. Sabem dar, mas quando algo bom chega, sentem culpa, desconfiança ou medo. Como se o bem-estar fosse perigoso. Como se a vida fosse cobrar caro por qualquer alegria. Como se prosperar fosse trair sua antiga identidade. Então, em algum momento, essa pessoa precisa se permitir. Permitir receber sem se sabotar. Permitir crescer sem pedir desculpa. Permitir ser bem remunerada pelo valor que entrega. Permitir ser escolhida. Permitir ser vista. Permitir ocupar espaço. Permitir que a vida seja mais leve do que foi antes. Isso é profundo, porque muitas pessoas estão tão acostumadas com luta que confundem paz com ameaça. Quando tudo começa a melhorar, procuram inconscientemente um problema, porque o caos parece familiar. Manifestar riqueza não é apenas chamar dinheiro. É expandir a capacidade de sustentar o bem. Sustentar alegria. Sustentar estabilidade. Sustentar reconhecimento. Sustentar amor. Sustentar oportunidades. Sustentar uma vida que não seja movida apenas por urgência. E isso exige cura. Exige uma nova imagem de si mesmo. Exige dizer: eu posso viver algo melhor sem culpa. Eu posso crescer sem abandonar minha humanidade. Eu posso prosperar e continuar sendo bom, simples, consciente e verdadeiro. Quando essa permissão nasce, a pessoa para de lutar contra a própria bênção. Ela não empurra para longe o que pediu. Não se diminui quando uma porta abre. Não estraga uma fase boa apenas porque o passado ensinou que tudo acaba mal. Ela aprende a respirar dentro da prosperidade. Aprende a dizer sim. Aprende a agradecer e avançar. E talvez, ao ouvir tudo isso, você perceba que ficar rico não é apenas uma questão de números. É uma questão de transformação. Números importam. Estratégia importa. Trabalho importa. Conhecimento financeiro importa.
Mas tudo isso repousa sobre uma base mais profunda: quem você está se tornando. Porque uma pessoa desordenada pode ganhar muito e perder tudo. Uma pessoa vazia pode conquistar muito e continuar infeliz. Uma pessoa sem domínio pode receber oportunidades e destruí-las com impulsos. Mas uma pessoa alinhada, consciente e disciplinada cresce de modo diferente. Ela cresce com raiz. E raiz é o que sustenta a árvore quando o vento vem. Porque o vento virá. Mesmo no caminho da prosperidade, haverá dias difíceis. Haverá dúvidas. Haverá atrasos. Haverá pessoas que não entenderão. Haverá tentações para voltar ao velho padrão. Haverá momentos em que a escassez tentará falar mais alto do que a fé. E nesses momentos, os sinais internos serão mais importantes do que qualquer aparência externa. Você precisará lembrar que riqueza começa na escolha repetida de não abandonar a si mesmo. Começa em se levantar quando seria mais fácil ceder. Começa em respirar quando seria mais fácil explodir. Começa em aprender quando seria mais fácil culpar. Começa em organizar quando seria mais fácil fugir. Começa em agradecer quando seria mais fácil reclamar. Começa em agir quando seria mais fácil apenas imaginar. A vida abundante não é construída por uma única decisão grandiosa, mas por uma sequência de decisões que educam sua alma. Um dia você escolhe melhor. No outro, também. Em outro, erra, mas volta. Depois volta de novo. Até que aquilo que antes exigia esforço começa a se tornar natureza. A disciplina se torna identidade. A gratidão se torna olhar. A coragem se torna postura. O foco se torna hábito. A prosperidade deixa de ser uma fantasia distante e começa a parecer o ambiente natural da pessoa que você se tornou. E então, quando o dinheiro chegar, ele não será um estranho. Será apenas uma das formas visíveis de uma riqueza que já vinha sendo construída em silêncio. Quando as oportunidades chegarem, você não se sentirá pequeno diante delas. Quando a liberdade chegar, você não a trocará por vaidade. Quando o reconhecimento chegar, você não esquecerá quem era no começo. Quando a abundância chegar, você saberá usá-la com sabedoria, porque antes de possuir mais, você aprendeu a ser mais. Esse talvez seja o grande segredo que muitos ignoram. Os ricos de verdade, aqueles que não são apenas cheios de dinheiro, mas cheios de direção, costumam vencer primeiro no invisível. Vencem na forma de pensar. Vencem na forma de reagir. Vencem na forma de escolher. Vencem na forma de aprender. Vencem na forma de se levantar. Vencem na forma de enxergar valor onde outros enxergam apenas dificuldade. E, quando o mundo finalmente percebe, chama de sorte aquilo que foi preparado por dentro durante muito tempo. Então não espere que todos vejam seus sinais agora. Não espere aplausos para começar. Não espere certeza absoluta para mudar. Não espere riqueza externa para praticar riqueza interna. Comece onde você está, com o tempo que tem, com a energia que tem, com a consciência que tem, com as ferramentas que tem. O importante é começar de um modo que honre a pessoa que você está se tornando, porque cada vez que você escolhe clareza em vez de confusão, está ficando mais rico. Cada vez que escolhe disciplina em vez de impulso, está ficando mais rico. Cada vez que escolhe aprendizado em vez de orgulho, está ficando mais rico. Cada vez que escolhe gratidão em vez de reclamação, está ficando mais rico. Cada vez que escolhe construir em vez de apenas desejar, está ficando mais rico. Talvez o dinheiro ainda não tenha acompanhado tudo isso na mesma velocidade, mas a energia já mudou. E quando a energia muda de forma consistente, a realidade começa a procurar uma nova maneira de se organizar. No fim, a riqueza não é apenas um lugar aonde você chega. É uma linguagem que você aprende a falar com a vida. A linguagem da responsabilidade, da fé, da ação, da paciência, da visão e da coerência. E quando você aprende essa linguagem, começa a perceber que o universo sempre esteve respondendo. Ele respondia ao seu medo quando você alimentava medo. Respondia à sua escassez quando você se identificava com a falta. Respondia à sua dispersão quando você entregava sua atenção a tudo. E agora começa a responder à sua ordem, à sua coragem, à sua nova identidade. Por isso, guarde esta verdade: a riqueza que você procura fora precisa encontrar correspondência dentro. Não para que você se culpe pelo que ainda não tem, mas para que você perceba o poder que ainda pode desenvolver. Você não é vítima eterna da sua história. Você não é prisioneiro definitivo das suas circunstâncias. Você não é uma versão congelada do passado. Você é uma consciência em movimento, uma força em formação, uma possibilidade viva. E se, a partir de hoje,
você começar a agir como alguém que respeita o próprio destino, sua vida começará a responder de outro modo. Talvez devagar no início. Talvez em detalhes tão pequenos que quase ninguém perceba. Mas você perceberá. Perceberá mais calma, mais direção, mais coragem, mais seletividade, mais energia, mais respeito por si mesmo. E esses são os primeiros sinais de que a prosperidade já começou antes mesmo de aparecer na conta. Porque antes de alguém ficar rico aos olhos do mundo, precisa se tornar rico na forma de existir. Rico em presença, rico em disciplina, rico em visão, rico em gratidão, rico em domínio interior, rico em fé prática, rico em capacidade de continuar. E quando essa riqueza interna se torna forte o bastante, a riqueza externa deixa de ser um milagre distante e passa a ser uma consequência natural. O universo não precisa ser convencido por palavras bonitas. Ele é convencido pela sua coerência, pela forma como você vive quando ninguém vê, pela maneira como honra o que recebeu, pela coragem com que atravessa o que ainda falta, pela identidade que você escolhe sustentar quando a antiga versão tenta voltar. E talvez seja por isso que os sinais de alguém que ficará rico sejam tão silenciosos. Eles não começam no luxo. Começam no caráter. Não começam na aparência. Começam na decisão. Não começam no aplauso. Começam na consciência. E se esses sinais começarem a aparecer em você, cuide deles. Proteja-os. Alimente-os. Não os entregue ao sarcasmo dos outros, nem à pressa do ego, nem ao medo herdado, nem à dúvida momentânea. Porque uma nova vida, antes de virar realidade, costuma nascer como um pequeno sinal interno. Uma vontade mais limpa, uma decisão mais firme, uma recusa em continuar igual, um desejo de ordem, uma fome de crescimento, uma paz estranha dizendo, baixinho, que você nasceu para mais. Escute essa voz. Ela talvez não grite, talvez não venha com garantias, talvez não explique todo o caminho, mas se ela te chama para ser mais consciente, mais disciplinado, mais abundante, mais livre e mais verdadeiro, então ela merece atenção. Porque muitas vezes a vida não revela o destino inteiro. Ela revela apenas o próximo passo. E quem honra o próximo passo acaba sendo conduzido a lugares que a mente antiga jamais conseguiria imaginar. A riqueza começa assim. Primeiro como pensamento, depois como emoção, depois como escolha, depois como hábito, depois como identidade, depois como realidade. E quando finalmente se torna visível, você entende que ela não chegou de repente. Ela apenas encontrou, do lado de fora, o espaço que você já havia aberto do lado de dentro. Por isso, caminhe como alguém que está preparando esse espaço. Fale consigo mesmo como alguém que está educando uma mente vencedora. Use seu tempo como alguém que sabe que a vida é preciosa. Trate seu dinheiro atual como uma semente, não como algo insignificante. Escolha suas companhias como alguém que protege um destino. Trabalhe como alguém que cria valor. Descanse como alguém que respeita o próprio corpo. Agradeça como alguém que já percebeu sinais de abundância. E haja como alguém que não está esperando permissão para se tornar próspero. Porque, no fim, a vida não pergunta apenas o que você quer receber. Ela pergunta quem você está disposto a se tornar. E a resposta para essa pergunta não está nas palavras que você diz agora. Está na próxima escolha. Está no próximo pensamento que você alimenta. Está no próximo hábito que você repete. Está no próximo medo que você decide atravessar. A riqueza observa essas pequenas respostas. E quando elas começam a apontar todas para a mesma direção, alguma coisa se abre. Não apenas fora de você. Dentro também. E é nesse momento que você entende. Prosperar não é fugir de quem você é. Prosperar é finalmente se tornar quem você sempre carregou em silêncio, antes que o medo, a escassez e o mundo tentassem te convencer do contrário. A partir desse lugar, você não corre atrás da riqueza como um mendigo emocional. Você caminha em direção a ela como alguém que está se alinhando. Você não implora por abundância como se fosse indigno. Você se prepara para ela como alguém que respeita a grandeza do que pediu. Você não tenta forçar o universo. Você coopera com ele. E a cooperação começa quando sua mente, seu coração, seu corpo e suas ações param de lutar entre si e começam a servir ao mesmo futuro. Esse é o ponto em que a manifestação deixa de ser apenas uma ideia bonita e vira um modo de viver. Você pensa abundância, sente abundância, age com abundância, cria valor com abundância, escolhe com abundância, agradece com abundância. E, pouco a pouco,
O mundo exterior começa a reconhecer aquilo que o mundo interior já decidiu. A pessoa que ficará rica talvez ainda não pareça rica hoje. Talvez ainda esteja enfrentando contas, dúvidas, limitações e recomeços. Mas se ela está desenvolvendo esses sinais, algo já está acontecendo. Uma nova realidade está sendo gestada. E ninguém precisa ver uma semente debaixo da terra para que ela esteja viva. Basta que ela continue recebendo alimento, tempo e proteção. Então continue. Continue mesmo quando parecer lento. Continue mesmo quando ninguém entender. Continue mesmo quando os resultados forem pequenos. Continue mesmo quando a versão antiga tentar negociar com você. Continue quando sentir medo, mas não deixe o medo dirigir. Continue quando errar, mas não transforme o erro em identidade. Continue quando a vida testar sua paciência, porque talvez ela esteja fortalecendo suas raízes. E lembre-se, riqueza verdadeira não nasce apenas da vontade de ter mais. Nasce da decisão de se tornar mais consciente, mais útil, mais livre, mais firme e mais alinhado. Quando essa decisão se torna diária, o futuro começa a mudar de endereço. Ele sai do campo distante do sonho e começa a morar nas suas ações. E então, um dia, quando você olhar para trás, talvez perceba que o momento em que sua vida começou a mudar não foi quando o dinheiro apareceu. Foi quando você decidiu parar de viver como alguém condenado à falta. Foi quando começou a respeitar seu tempo. Foi quando escolheu disciplina. Foi quando curou sua relação com a abundância. Foi quando parou de invejar e começou a aprender. Foi quando aceitou ser mal compreendido. Foi quando decidiu que sua história antiga não seria sua prisão final. Esse foi o verdadeiro começo da riqueza. Porque o dinheiro pode entrar na conta em um dia, mas a prosperidade entra na alma muito antes. E quando ela entra na alma, não vem apenas para mudar o que você possui. Vem para mudar o que você percebe, o que você permite, o que você cria e o que você acredita ser possível. O universo não responde ao desespero de quem apenas pede. Ele responde à coerência de quem se torna. E quando você se torna o tipo de pessoa que honra a abundância antes mesmo de vê-la completamente, a vida começa a abrir caminhos que antes estavam escondidos. A riqueza, então, deixa de ser um acidente. Ela se torna consequência. E toda consequência começa com uma causa silenciosa plantada dentro de você.